a Deus. Ai, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força, aleluia. Amados, convido vocês a abrirem suas Bíblias ou acompanharem o texto que vai aparecer na tela. Você que está aí no culto online, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta manhã? O Senhor, Ele nunca nos despede vazios, não é verdade? E a palavra do Senhor, ela sempre cumpre aquilo para o qual ela foi destinada. Eu acredito que hoje, uma frase, uma palavra, uma expressão, virá da parte do Senhor ao seu coração, amém? Porque essa palavra não vem de homens, ela vem de Deus. E ela é viva, ela é eficaz, não é? Ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Depois nós leremos Juízes 16, os versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, diga, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versos 21 e 22 do 16 diz assim: então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Começou a crescer outra vez. Começou a crescer novamente. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não tem projeto falido. Pai, te agradecemos por essa palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nos sonda, que nos conhece. O Senhor sabe o que nós precisamos receber do Senhor nesta manhã. Desobstrui os nossos ouvidos, descauteriza a nossa mente, tira a insensibilidade do nosso espírito, a dureza do nosso coração. E que a tua palavra, como flecha, acerte o alvo nesta manhã do nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus oramos. Amém. Se assente dando um glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus queridos, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel é tirado do Egito. Todos lembram disso, não é? O povo atravessa o Mar Vermelho, é sustentado no deserto. E em seguida, sob a liderança de Josué, passa o Jordão. Deus expulsa diante deles 7 nações e os faz chegar à terra prometida. Josué distribui a herança da terra entre as tribos. Mas o povo, ao chegar na terra prometida, se acomoda.
O povo se acomoda e comodismo é um perigo. Diga, comodismo é um perigo. Às vezes casa, se acomoda. Queria tanto a bênção de um casamento, se acomoda. Queria tanto a bênção de um filho, tem o filho, se acomoda. Queria tanto a bênção de um trabalho, emprego, consegue, se acomoda. Queria tanto ser promovido, se acomoda. Queria tanto abrir o próprio negócio, se acomoda. Josué morreu. E em Juízes 2:10 diz que se levantou uma nova geração. Uma outra geração em Israel que não conhecia ao Senhor. E em Juízes 21:24 diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. É um perigo quando cada um passa a fazer o que bem entende. Sem conhecer ao Senhor, sem conhecer a sua palavra. Israel tinha o nome de crente, mas não conhecia o seu Deus. Tinha o nome de povo escolhido, mas não conhecia a palavra de Deus. E começou a fazer cada um a fazer o que bem entendia. E em Juízes 2:20 e 21, diz o seguinte: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morrer. O povo se esqueceu do Senhor, desprezou a palavra de Deus, se acomodou, se corrompeu e se enfraqueceu. E ao se enfraquecer, começa a cair em sucessivas derrotas. Quando Israel estava no Egito, estava subjugado em terra alheia. Mas agora Israel está subjugado na própria terra, na própria casa, no meio do seu povo, porque se acomodou e se corrompeu, por isso se enfraqueceu. Quando alguém desonra a aliança com Deus e se permite seduzir pelos ilusionismos do mundo, se enfraquece, perde a sua autoridade espiritual e é derrotado por aquilo que ele deveria combater. Não tenha na sua vida resquícios daquilo que Deus levantou você para combater. Aleluia! O povo de Israel deixou de ser cabeça e tornou-se cauda, porque se acomodou, se corrompeu. Tiago 4:4 diz que quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E é esse o alvo do mundo: te desviar do propósito, te acomodar, te corromper, te desviar do propósito e roubar a tua semelhança com Cristo. Acomoda, conforma, e aí você já não representa mais uma ameaça. Mas o Espírito Santo está aqui para te incitar outra vez, para te provocar outra vez, para te mover outra vez, para te tirar desse estado de comodismo, de letargia, de apatia espiritual. E o Espírito Santo diz nesta manhã: levanta-te e resplandece,
porque já vem a glória do Senhor. Porque eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti aparece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Deus sempre conta com o remanescente. E havia aqueles que vez por outra se lembravam do Senhor. E quando o povo estava em grande aperto, eles clamavam a Deus e Deus ouvia. E levantava juízes em Israel para socorrê-los. Foi assim durante 350 anos. 12 juízes foram levantados nesses 350 anos. Começando com Otiniel, passa por Jefter, passa por Tola, passa por Débora, passa por Jair, passa por Gideão. E houve um tempo nesse período em que um povo astuto, sagaz, feroz, que dominava a arte do ferro e do bronze, se levantou contra Israel. O povo filisteu. E subjugou Israel durante 40 anos. Mas Deus não esquece do seu povo. Deus vai à tribo de Dan. O anjo do Senhor vai à tribo de Dan, uma das menores tribos de Israel. E lá ele encontra uma mulher estéril. Ele aparece a uma mulher estéril, cujo marido se chamava Manoá. Aquela mulher, ela representava a esterilidade espiritual de Israel. E o anjo do Senhor diz para ela: você é estéril, mas você gerará um filho. Deus vai fazer o teu ventre gerar, mulher. E o filho que de ti há de nascer será nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o ventre. Aleluia! Aleluia! E ele diz à mulher: o menino será nazireu de Deus, consagrado desde o ventre. Mas essa consagração vai começar de você, mulher. Você não tocará mais nos frutos da vide, não beberá bebida forte, nem bebida fermentada. E não comerá qualquer coisa imunda. Porque a santificação dos filhos começa com os pais. A resposta dos filhos está no posicionamento dos pais. A mulher vai ao seu marido Manoá, conta-lhe a história. Eles oram para que o Senhor apareça para eles de novo. O anjo do Senhor aparece e torna a repetir a história. Eles oferecem um sacrifício ao Senhor e procuram saber qual será o modo de viver do menino. Qual será o modo de viver daquela criança? Qual será o modo de viver daquele adolescente, daquele jovem? E o anjo diz: é como eu disse à sua mulher, o menino será nazireu de Deus, consagrado a Deus. Sobre a cabeça dele não se passará navalha. Ele não tocará nos produtos da vide, não beberá vinho nem bebida fermentada. E não tocará em cadáver. Porque ele representa vida. O Espírito de Deus que está em você é o Espírito de ressurreição e vida. Você tem um pacto com a vida. Aleluia. Então, Sansão nasceu sabendo que era consagrado a Deus. Veja bem, consagrado é diferente de ser apresentado. Diga: consagrado
é diferente de ser apresentado. Na Bíblia existem 2 exemplos de nazireu: Sansão e Samuel. Quando um pai traz uma criança aqui ao altar, ele é consagrado ou apresentado? Ele é apresentado. Porque os pais levam de volta para casa, não é? Mas o consagrado pertence exclusivamente a Deus. Está amarrado ao altar. Está preso a uma promessa. Está destinado a um propósito. Então Sansão cresceu sabendo que ele era diferenciado. A vida de quem tem propósito com Deus tem algumas peculiaridades. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quem é escolhido por Deus e destinado a um propósito, desde cedo aprende que ele não é todo mundo. Que ele não vai aonde todo mundo vai. Que ele não faz o que todo mundo faz. Não tem nada não para os outros. Mas quem é nazireu de Deus é diferenciado, aleluia. E a palavra de Deus diz que desde cedo, quando aquela criança começou a visitar os campos entre Dan e Manaém, o Espírito de Deus o incitava. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Desde cedo o Espírito de Deus o incitava. Era uma criança diferente. Desde cedo o Espírito de Deus o provocava. Desde cedo o Espírito de Deus agia nele. Aleluia. Sansão começa a se incomodar com o jeito de viver do povo de Israel, sob o jugo dos filisteus. E aquele incômodo vai se tornando uma ira santa. E vai se transformando em força. E ele vai entendendo que ele tem uma unção diferenciada. A unção do boi selvagem, como diz Davi. A unção de romper grilhões. A unção de romper cadeias. A unção de romper maldições hereditárias. O Espírito de Deus o incitava. Ele começa a ser despertado, incomodado. Quem tem propósito com Deus começa a ser despertado, incomodado. Começa a se interessar por aquilo que ninguém se interessa. Porque vive pelos interesses de Deus. Aleluia. E no capítulo 14, Sansão cresceu. Diga, Sansão cresceu. E às vezes crescer é um perigo. Nem todo mundo está preparado para crescer. Sansão cresceu e se tornou o cara. Sansão cresceu e se tornou um herói nacional. Grande, alto, forte, bonito. Não tanto quanto o pastor Birajara, mas parecido. Parecido. Chegava perto. Se ele vivesse naquela época, coitado de Sansão.
Sansão se tornou o melhor partido de Israel. Observe, se tornou o melhor partido de Israel. Qual a mulher, a jovem israelita, que não queria casar com Sansão? Qual a família que não queria ter Sansão como genro? O Espírito do Senhor começa a operar por meio de Sansão feitos extraordinários. Ele rasga um leão feroz com as mãos de alto a baixo. Não era pouca força, era muita força. Mas aquela força vinha de Sansão? Vinha de quem? Do Espírito do Senhor que o incitava. Diga, a força era para um propósito. Sansão carrega 2 portões pesadíssimos, de bronze, misturado com ferro nas costas, como se fossem 2 folhas. Ele arranca os portões da cidade e carrega na maior naturalidade. Sansão pega a queixada de um jumento e mata 1000 homens sozinho. Porque o Espírito do Senhor o incitava. Sansão pega 300 raposas, amarra em duplas pela cauda, toca fogo e incendeia a seara dos filisteus. Porque o Espírito do Senhor o incitava. Mas como eu disse a vocês, Sansão cresceu e cresceu um perigo. Havia uma curiosidade em Sansão sobre o modo de viver dos filisteus. Até porque suas mulheres eram muito bonitas, sensuais. Elas eram diferentes, faziam umas coisas diferentes. E ele começou a se interessar pelo povo que ele deveria combater. E em Juízes 14:1, diz que Sansão desceu a Tímina. E Tímina é uma região de vinhas. Diga, Tímina é uma região de vinhas. Uma das coisas que Sansão tinha que ficar longe do fruto da vide. E ele desce a Tímina, fronteira com Israel. É quase Israel, mas não é Israel. Está quase na igreja, mas não é da igreja. Ele desce a Tímina, viu uma das filhas dos filisteus, se encantou pela filisteia. Se apaixona, paixão à primeira vista. Até porque ele devia ter um alto nível de testosterona, né? Isso é um perigo. E ele vai falar com os pais. Eu vi uma jovem em Tímina. Israelita, meu filho? Não, filisteia. Mas ela é linda, meu pai. Ela agradou os meus olhos, meu filho. Em Israel, no meio da nossa parentela, do nosso povo, não há uma moça para casar com você. Não, é ela que agrada os meus olhos. Agradava os olhos de Sansão, mas não agradava o coração de Deus. Nem tudo o que agrada aos nossos olhos agrada o coração de Deus. Sansão insiste em se casar com a jovem filisteia. Olha que contradição. Ele entra em aliança com um povo que era inimigo de Israel.
E ele era o juiz de Israel que representava esse povo. Deslealdade. Como o povo se sentiu? Traído, envergonhado, decepcionado. Mas Deus vai se utilizar da rebeldia de Sansão, dos impulsos de Sansão, e vai continuar usando as situações, depois vocês vão ler em casa, para atacar os filisteus, para enfraquecer os filisteus. E quando ele leva os seus pais a Tímina para conhecer a jovem, eu acho que ele estava tão empolgado que ele vai na frente, abrindo o caminho no meio da floresta. Os pais vão ficando atrás. Um leão o ataca. E ele rasga esse leão de alto a baixo como se fosse um cabrito, diz a palavra. Só que ele não contou para os pais. Por quê que ele não contou para os pais? O que vocês acham? Provavelmente os pais diriam: meu filho, isso é um sinal de Deus, que é para você desistir. Essa aliança não vem de Deus. Vem para te atacar, te ferir, te enfraquecer. Ele não conta para os pais que matou o leão. E ele deixa lá o leão morto. A partir dali, queridos, observe. A partir dali, Sansão vai paulatinamente quebrando o voto do nazireado. No capítulo 14, versículo 8, diz assim: depois de alguns dias, voltou para casar com ela. Com ela quem? Com a filisteia. Com ela quem? Com a filisteia. E afastando-se do caminho, diga, afastando-se do caminho. Ele se afastou do caminho para quê? Para ver o corpo do leão morto. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. O que vocês acham que Sansão fez? Se afastou? Ele não podia tocar em cadáver. O inimigo, como é oportunista, ele só prepara o prato. Porque a palavra de Deus diz: ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Sansão se aproxima do cadáver do leão. Primeiro ele se apaixona, decide se casar com uma mulher fora do seu povo. Na cerimônia, ninguém de Israel vai, porque os filisteus odiavam o povo de Israel. Que coisa bonita, para não dizer o contrário. O juiz de Israel, o líder de Israel, levantado por Deus para combater os filisteus, casa com uma filisteia, fora dos territórios de Israel, fora da igreja, só porque ela agradou seus olhos. Ninguém em Israel é convidado, participa da cerimônia, até porque os filisteus não aceitavam. E as testemunhas do casamento de Sansão são filisteus que ele nem conhecia. Imagine o constrangimento desse pai e dessa mãe. Mas ele faz mesmo assim, só para satisfazer um desejo egoísta. E ele se aparta do caminho para quê?
para satisfazer uma curiosidade, para ver um leão morto. Para que ele queria ver um leão morto, se o nazireu não podia chegar perto de cadáver, gente? Diga, para que querer ver um leão morto? Veja bem, quando ele matou o leão, ele estava cheio do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que deu vitória a Sansão contra aquele leão, que deu forças a Sansão para que ele rasgasse aquele leão de alto a baixo. Mas quando ele se aparta do caminho, como diz o texto, só para satisfazer uma curiosidade, ele já não está mais cheio do Espírito de Deus. Ele está cheio de vaidade. Ele está com o ego inflamado. Ele vai admirar um feito como se fosse dele. E a glória de Deus começa a ser roubada, como foi ministrada aqui domingo passado. E eu quero te dizer uma coisa. Deus te deu vitória sobre o leão, sobre algo que vinha contra você, para te enfraquecer, para te tirar do propósito, para te matar, para te prejudicar. Porque a morte do leão foi livramento para Sansão. Diga, a morte do leão foi livramento para Sansão. Deus te deu livramento do leão. Então não volte a lugares, a pessoas, a situações das quais Deus já te livrou, das quais Deus já te tirou. Não volte para admirar o leão morto. Acabou, mas eu vou ver aqui no Instagram, só para ver se eu ainda sinto alguma coisa. Eu não sinto mais nada não. Só para ver como é que tá. Vou saber notícias. Vou deixar aqui o contato registrado no WhatsApp. Vou só responder o oi. Se Deus te deu vitória contra o leão, não volte mais para perto dele. Porque, como alguém disse, o momento que o leão é mais perigoso não é quando ele está rugindo, é quando ele está em silêncio. E quando ele chega perto do leão, tem um enxame de abelhas. E tem favos de mel. E ele devia estar muito faminto e aquele mel devia estar muito atrativo. Sansão sai de perto do cadáver. Não, ele pega o favo de mel que está dentro do cadáver. Ele come do favo de mel pelo caminho. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Se ninguém pode ver, se ninguém pode saber, tem algo errado. Porque o texto diz que ele deu do favo de mel aos pais, mas não os fez saber de onde havia tirado. Pode ser mel, mas se quem deve saber não pode saber, tem algo errado. Não é para você. E qual é a lição? Quem se desvia do propósito, cai na armadilha de uma falsa liberdade. Vai ficando cheio de vontade própria, de opinião própria,
de ponto de vista pessoal. A Bíblia não te dá opinião. A Bíblia te dá instrução. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com os meus olhos e sob as minhas vistas te darei conselho. Sansão vai começando a viver de aparência. E ainda se torna pedra de tropeço para quem está em volta dele. Os pais pecaram contra o Senhor sem saber. No auge do vigor de Sansão, da sua juventude e da sua força, quando ele deveria estar rompendo na vontade de Deus, ele cheio de vontade própria, de opinião própria, de desejo próprio, ele casa com uma filisteia, entra em aliança com um povo que o odiava e odiava o seu povo. Ele enche a cara na cerimônia, propõe um enigma. O povo da festa pressiona a esposa de Sansão, ela descobre o enigma. E ele agora vai ter que matar pessoas inocentes para conseguir 30 vestes festivais e 30 camisas para dar àqueles que o venceram no enigma. Começa a meter os pés pelas mãos. Vai ficando desnorteado. Porque não está mais sob a instrução do Espírito de Deus. Ele irado incendeia a seara dos filisteus. E a ira dos filisteus se acende contra Sansão mais ainda. Ele fica tão aborrecido com a mulher que revelou o segredo para os convidados da festa, que o fez perder no enigma, que ele volta para casa sem a esposa, até porque ela não era aceita por Israel, e ela também não aceitava o povo de Israel. Ele passa um tempo separado da esposa. Quando ele volta para ver a esposa, ele leva um cabrito. Isso é presente de dar uma esposa, um cabrito. Ele leva um cabrito. Quando ele chega lá, ele descobre que a esposa fora dada a um dos convidados da festa. Ele se ira, destrói a plantação dos filisteus. Quando os filisteus sabem, matam a esposa e o pai, matam a esposa de Sansão e o pai dela, a família, queimados vivos. Sansão agora tem que se esconder. A tribo de Judá o entrega para os filisteus. Ele rompe com as cadeias, consegue escapar. Poderia recomeçar, não poderia, gente? Diga, poderia recomeçar. Mas desprezou a oportunidade do recomeço. Sabe o que é que Sansão faz? Ah, vocês não vão acreditar, mas acredita porque está na Bíblia. Lá no capítulo 16, Sansão vai afogar as mágoas na terra dos filisteus. Sabe com quem? Com uma prostituta. Ele vai afogar as mágoas com uma prostituta. Um homem que era chamado por Deus, separado para um propósito. O que mais fez foi se misturar. Sansão, separado por Deus, o que mais fez foi se misturar. Ele passou a ter uma vida dupla. Passava uns dias na tribo de Dan. Quando a carne começava a inflamar, ele ia para a terra dos filisteus, tomava um chá de sumiço e ia aprontar. Passava um tempo,
na igreja, congregado com seu povo. Depois tomava um chá de sumiço para aprontar. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O ódio dos filisteus contra Sansão só aumenta e o povo subjugado. Sansão não parava em Israel. Sansão não se congregava com o seu povo. E a cartada final, visitar prostitutas em terra de filisteu, se tornou um hábito para Sansão. E quem procura acha. Acha. Acha até o que não está esperando encontrar. A Bíblia diz que ele desce ao vale. Olha só, o texto vai dizendo: ele se apartou do caminho, ele saiu do caminho, ele desceu desnorteado. Ele desce ao vale de Seroque. E lá ele encontra uma prostituta chamada Dalila. Foi buscar Dalila. Igual uma música que tem. Olha o resultado de buscar Dalila. E o nome Dalila é interessante. O nome Sansão significa pequeno sol. Sansão estava destinado a brilhar, a trazer honra para o povo de Israel, a se destacar. Mas sabe qual é o significado de Dalila? Noite. À noite, Dalila começou a ofuscar o brilho de Sansão. E os filisteus, que não eram bobos nem nada, perceberam que Sansão estava apaixonado. Paixão é uma miséria, gente. Eu vou te dizer, mulher apaixonada fica abestalhada, mas homem apaixonado, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E quando se apaixona pela pessoa errada, pior ainda. Fica parecendo vira-lata com fome na porta de açougue. Os filisteus perceberam. Ele está apaixonado. Por quê? Porque as visitas se tornaram frequentes. Pecado na vida do crente é acidente. Não é coisa frequente. Os filisteus devem ter imaginado. Esse aí está mais para filisteu do que para israelita. E os filisteus perceberam ali uma oportunidade. Tudo aquilo que você não vence se torna o seu algoz. Vou repetir. Tudo aquilo que você não vence se torna o seu algoz. Tentação é para ser vencida quando dá os primeiros sinais. Eu vi uma cena uma certa vez, aqui dentro da igreja. E olha que as mulheres que estão aqui são mulheres de Deus, viu? Debaixo do sangue de Jesus. Eu testifico isso. E eu creio que tem homens de Deus aqui. Porque o que eu vou falar aqui é da postura de um homem de Deus. Um jovem homem de Deus. Chegou uma criatura toda alegre. Fulano!
Aí foi logo abraçando ele. Calma, eu sou casado. Olha, do jeito que ela estava empolgada, se ele tivesse dado aquele abraço. Mas, gente, eu só faltei foi aplaudir. Eu disse, não, porque eu vou encher o ego, né? Do irmãozinho, deixa ele humilde. Tentação é para ser vencida nos primeiros sinais. Coloque limite. Coloque limite. Homem casado não tem amiga, tem a esposa como a melhor amiga. Tem conhecida, colega. E se não pode ser amiga da sua esposa, não pode ser sua amiga. Do mesmo jeito, querida. É meu amigo, vou pegar carona porque é meu amigo. Não vai não, você vai de metrô, você vai de ônibus. Você vai de Uber, você vai andando, você vai de bicicleta. Eles conspiram com Dalila para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Esse homem não é normal, Dalila. Esse homem não é como os outros homens. Nós não sabemos como vencê-lo. Mas eu acho que no seu colo ele vai ficar vulnerável. E você vai descobrir o segredo da força de Sansão. E ela concorda. Porque o pagamento vai ser alto. Dalila era mais fiel ao seu povo do que Sansão a Deus e ao seu chamado. Porque às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Dalila colocou em ação um plano de sedução que para ela era infalível. Bebida, sexo e um ambiente bem acolhedor, para ele se sentir bem à vontade, para ele desestressar. Ah, com você eu desestresso, com você eu esqueço os problemas, só você me ouve, só você me entende. Eu gosto tanto de conversar com você. Vai para o colo de Dalila. Você vê uma coisa, daqui a pouco você vai ver o resultado. Ela começa a colocar em ação um plano de sedução. E eu não disse a você que homem apaixonado é um bobalhão? Sansão, ele está tão enfeitiçado que Dalila nem disfarça. Ela nem disfarça e ainda assim o abestalhado não desperta. Porque os sentidos espirituais de Sansão foram entorpecidos pela paixão e pelo desejo. A carne de Sansão estava inflamada pelo desejo. E ela nem disfarça. Olha o que é que ela diz aqui em Juízes 16:6. Declara-me, em que consiste a tua grande força? E como poderia ser amarrado para podermos te subjugar? Mais claro do que isso, gente. Declara-me. Vai, fala. Nhon. Em que consiste a tua grande... Você é tão forte. Em que consiste a tua grande força? Como é que você poderia ser amarrado, hein? Não, eu é que vou te amarrar para te subjugar.
Provérbios 7, 22. Diz: aquele que é seduzido pela mulher estranha é como o boi que segue para o matadouro. Sansão estava caminhando para o matadouro. Já estava dentro do matadouro, na verdade. Dalila insistiu tanto, o texto diz, que ele ficou com angústia de morte. Porque eu vou te dizer, quando uma mulher começa... Juízes 16, 16 diz: e sucedeu que, importunando ela todos os dias, diga todos os dias, ele não saía mais da casa de Dalila. Se era todos os dias, não saía mais do colo de Dalila. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Se te angustia, chuta que é laço. Parece legal, mas angustia. Incomoda. É bom, mas angustia. É atrativo, mas angustia. Parece um bom negócio, mas angustia. É vantajoso, mas angustia. Então chuta que é laço. A carne gosta, mas angustia, tira a tua paz. É viciante, mas perturba, angustia, tira a tua paz. É o Espírito Santo te alertando: foge, corre, desista, termina. Sansão fugiu. Sansão fugiu. O que é que ele fez? Juízes 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. Descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: revelou o segredo que tinha com Deus. Revelou a sua particularidade com Deus. Nunca subiu navalha na minha cabeça. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os destinos da vida. Sabe o que Dalila fez? Agora vocês podem vir, porque ele já descobriu para mim todo o seu coração. É isso que o texto diz. Dalila o faz dormir entre os seus joelhos, diz o texto. E ele está tão embriagado que ela chama um homem para ajudar a cortar suas 7 tranças. Imagine como devia ser grosso e pesado o cabelo de Sansão. Ela chama um homem para ajudar a rapar o seu cabelo e ele não acorda. Então ela chama os filisteus para prendê-lo, que já estavam de tocaia. Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, diga, tendo ele despertado do seu sono. Nessa tradução diz: ele despertou do sono e disse consigo mesmo:
Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. E o texto diz, porque ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Provérbios 29:1 diz, aquele que muitas vezes é repreendido, é exortado, é chamado a atenção e endurece a sua cerviz, endurece o pescoço. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, me deixa em paz. Não quero ninguém apertando a minha mente. O texto diz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. E sabe o que é que os filisteus fizeram? A primeira coisa que os filisteus fizeram, quando prenderam Sansão, arrancaram seus olhos. Ironicamente, arrancaram seus olhos. Porque a visão espiritual, Sansão já havia perdido há muito tempo. E tudo começou quando ele chegou para os pais e disse, eu quero casar com uma filisteia, porque ela agradou os meus olhos. Quero casar com aquela mulher, porque ela agradou os meus olhos. Sansão tem os olhos vazados, arrancados, diz o texto. Pensa na dor. Nunca mais veria a luz do sol outra vez. A dor, a angústia, a humilhação, o sofrimento, a decepção com quem ele achou que fosse o amor da sua vida. A concupiscência dos olhos roubou a visão espiritual de Sansão. A concupiscência da carne fez aquele corpo que era tão forte agora ser acorrentado. E o texto diz que ele passou os dias rodando um moinho, acorrentado e cego. A soberba da vida de Sansão o fez menosprezar os critérios da sua consagração. Ele perdeu a sua peculiaridade com Deus. Algo que o distinguia dos demais. Algo que o diferenciava. E foi transformado em um palhaço para divertimento dos seus inimigos. Sansão se arriscou demais. Sansão se distanciou demais. Sansão se apartou demais. Sansão desceu demais da posição que Deus havia lhe colocado. Sansão foi longe demais. E a ficha caiu da pior maneira possível. Através de um profundo e doloroso arrependimento. Imagine a dor dos seus pais. Imagine a decepção, a tristeza, a vergonha do povo de Israel. De ver aquele que era nazireu, escolhido de Deus, exposto como um vencido diante dos seus inimigos. Mas enquanto ele rodava o moinho no cárcere, teve muito tempo para pensar. Passou pelo processo de um profundo e doloroso arrependimento. E a palavra de Deus diz que enquanto isso ia acontecendo, o cabelo de Sansão começou a crescer outra vez. O Espírito de Deus começou a se aproximar outra vez.
porque a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Os filisteus se reúnem para dar uma festa ao seu deus Dagom. E pedem para trazer os príncipes filisteus. Pedem para trazer Sansão e apresentar diante do deus Dagom. E disseram: agradecemos ao grande Deus Dagom que nos entregou Sansão nas nossas mãos, aquele que derrotava as nossas plantações. E pela primeira vez, nós vamos ver Sansão orando. Pela primeira vez, Sansão aparece orando. Juízes 16, 28. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. E os cabelos de Sansão iam crescendo. E ele pede ao rapazinho que o guiava pela mão para o colocar entre as 2 colunas principais. Ele ora ao Senhor quebrantado, dependendo exclusivamente de Deus, porque nele já não havia mais força alguma. E o Espírito de Deus voltou a se apoderar de Sansão. Aleluia! Ele fende com as 2 colunas. A casa desmorona sobre os príncipes filisteus e sobre todo o povo que nele havia. Mais de 3 mil pessoas. E o texto diz: e foram mais os que matou na sua morte do que aqueles que ele matou em sua vida. Porque Deus não tem projeto falido. Você pode glorificar o Senhor. Deus não tem projeto falido. Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sansão não via mais o mundo físico, mas os seus olhos espirituais foram abertos. Seu coração foi quebrantado. Ele passou por uma experiência de conversão genuína. E aqui eu quero trazer uma palavra de conforto aos pais. Pai, mãe, pode ser que ao nascer dessa criança, você o tenha apresentado ao Senhor. E você tenha tido todo o cuidado de ensinar o modo de viver do menino, o modo de viver da menina, como os pais de Sansão fizeram com ele. E pode ser que esse menino cresceu, essa menina cresceu, e agora é cheio de vontade própria, de opinião própria, e se distanciou do propósito. Mas eu quero te lembrar do que diz o Salmo 89, 30 a 33. Diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Você é capaz de deixar Deus tratar, pai? É capaz de deixar Deus tratar, mãe? Porque é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Entrega porque Deus sabe como tratar. E olha o que o Senhor diz: mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Aleluia!
Porque Deus não tem projeto falido. O que Deus tem com a tua filha, com o teu filho, vai se cumprir. Ele está amarrado no altar da entrega. E Deus já providenciou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, o Espírito Santo faz alguém ouvir esta palavra nesta manhã, para dizer: desperta, que ainda dá tempo. Desperta, sai do colo de Dalila, porque ainda dá tempo. Desperta, porque os filisteus vêm sobre ti, mas ainda dá tempo. O propósito permanece inalterado, mas você está com o coração dividido. Porém, desperta, porque ainda dá tempo. Sansão deixou para a última hora o que ele poderia ter desfrutado uma vida inteira. Mas não importa o quão distante você tenha ido, ainda dá tempo. E hoje é dia de recomeço. Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu vou chamar o pastor Giovanni para orar. Baixe a sua cabeça. Se você lembra de alguém agora, interceda por essa pessoa. Se você é esta pessoa, se coloque diante do Senhor. Arrependa-se, faça o caminho de volta, para que você não finalize os seus dias dando voltas no cárcere. Não permita que o inimigo te exponha como um vencido. Ainda dá tempo. Deixa Deus te tratar, deixa a escolha com Ele. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o conserto é hoje, ainda dá tempo. E eu quero te dizer, o teu cabelo vai crescer outra vez. O Espírito de Deus vai se apoderar de ti outra vez. E você viverá o propósito para o qual você nasceu. Ainda dá tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tocou em seu coração. E se você quer entregar sua vida para Jesus, ou você tem algo com Deus para resolver nesta manhã, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você crente, você descrente, sai do seu lugar, vem aqui na frente. É tempo de restauração. Pode vir. Vem aqui na frente. Ou você tem um filho perdido, ou você tem dado muito ouvidos a Dalila, ou você tem alguém que você quer orar nessa hora, um filho, um marido, alguém que Deus tocou no seu coração e você quer um novo começo, um recomeço. Sai do seu lugar, vem aqui. Aleluia. Aleluia. Não tenha vergonha, porque isso é com Deus. Isso é com Deus. Ah, Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, o Senhor é aquele, Pai, que toca e traz novas e faz novas todas as coisas. É o Senhor quem toca no vale de ossos secos e faz gerar vida. E aqui, Pai, estão vidas que carecem do toque do Teu Espírito Santo, Pai. É o Teu Espírito, Senhor. Sopra agora, Pai. Sopra, Senhor. Sopra sobre cada vida, sobre cada família. Sopra sobre cada marido, cada filho,
cada parente, cada pessoa aqui representada. Sopra o Espírito Santo de Deus, e que onde há morte, que haja agora vida, em nome de Jesus. Vida, 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 em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca em cada cabeça, toca em cada corpo, toca em cada alma, toca em cada espírito, e ressuscita, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, reaviva e faz de novo, Pai. Faz de novo aquilo que o Senhor planejou desde o início, porque os teus planos não serão frustrados. Aleluia, aleluia. Abençoa, Pai, a cada um. Renova a sua vida, restaura, reconcilia e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós, amém? Tem alguém que veio aqui na frente, que entregou a sua vida para Jesus, ou reconciliou alguém de vocês? Se sim, continue aqui. Amém, Pai, eu não sei, Pai, que essas duas vidas estão passando, mas o Teu Espírito sabe. Pai, que esse dia seja gravado, marcado na vida deles, e que uma nova história o Senhor escreva na vida deles, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.